de uma igreja, porque Paulo, por todo lugar que ele passava, ele sempre pedia para os irmãos estar intercedendo, orando para ele, no decorrer da sua caminhada. Então, mesmo aprisionados, eles louvavam ao Senhor. Você sabe o que aconteceu? Deu um terremoto. Deus permitiu um terremoto naquele lugar, naquela prisão de Sabato. Até aquele tronco que estava amarrado nos pés dele foi solto, porque o Espírito Santo desceu lá e falou: onde tem servo meu, nada me impede. Força humana não impede eu agir. Eu vou mostrar para esses guardas, para esse povo aqui, que quem serve a Deus, quem está debaixo da oração é protegido, é guardado. Amém? Então vamos louvar a Deus. Confesso que o milagre foi
Deus. E quantos irmãos que estão aprisionados, né? Não daquela maneira que Paulo foi sendo chicoteado, mas problemas espirituais, irmão. É aprisionado em pensamentos, como a irmã falou, pensamentos de morte. Aprisionado por uma dívida que às vezes não consegue sair. Aprisionado por uma doença que já fez vários exames, irmão, e os médicos não conseguem, né, diagnosticar aquilo. É uma prisão que a pessoa vive. A prisão, ela toma a paz nossa. É por isso que a palavra de Deus sempre nos ensina a estar orando, a buscar, a crescer no conhecimento, porque a gente adquirindo conhecimento, né, pode vir tribulação que vier, irmãos, né, nós vamos saber enfrentar e passar por aquilo, né, porque Deus permite a gente passar por tantas coisas, por tantas situações, irmão, mas nós estamos dando graças e louvando a Ele mediante tudo. Por quê? Porque Deus prova a gente na aprovação. Deus modela o coração, é na aprovação. Deus modela, Deus sabe, irmão. E Ele sempre está conosco, né? Aleluia. Como o irmão Wallace leu lá na passagem de Daniel. Daniel, tiraram ele de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu do coração dele, irmão. Aquilo que ele aprendeu, né? Como foi ensinado quando criança, ele levou para o resto da sua vida. E nós conhecemos a história dele e vimos os frutos, né, que brotaram dentro daquele império onde ele estava vivendo, através da sua adoração, através do conhecimento que ele tinha de Deus, né? Nós hoje estamos vivendo nesse mundo, mas não vamos trazer o mundo para dentro de nós, porque o nosso coração tem que estar cheio, mas é cheio da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Eu fiz aqui meu resumo, o esboço da minha mensagem, graças a Deus. Porque é o jeito mais fácil que eu consigo, irmão. Para mim entender a palavra de Deus, eu tenho que estar escrevendo. Eu tenho que estar escrevendo, parece que assim eu memorizo mais rápido, né? E é impressionante que o meu tio também, o pastor Paulo Vaz, ele começou dessa maneira. Eu estava falando com ele, ele falou assim, não, é assim mesmo. Eu também comecei assim. É o jeito que cada um vai adaptando da melhor forma, né? Uns têm um jeito, ele lê e já consegue memorizar, né? Eu não, eu já tenho que ler, já tenho que escrever, né? Anotar alguns versículos para poder eu ir estudando a palavra de Deus, né? Então, eu tenho meu caderninho lá, onde eu faço os meus esboços das minhas mensagens. Vai lá, cada um vai lá, compra o outro, e sempre vou fazer, né? Aí às vezes eu sempre vou lá dar uma olhadinha nele, e eu falo, meu Deus, tem tanta mensagem aqui que eu já preguei para mim sozinha, aqui em casa. E tenho mesmo, irmão, né? Tem mensagem lá que às vezes 2, 3 folhas assim, né, que eu vou estudando e vou falando, aquilo que o Espírito vai colocando no meu coração, eu vou escrevendo, até o jeito que eu tenho de aprender a palavra de Deus. E eu sou grata a Deus por isso, porque isso me ajuda muito, irmãos, né? Isso aí é bom para aqueles irmãos que têm um pouco de dificuldade para poder memorizar. Fazendo isso vai ser mais fácil para poder aprender a palavra de Deus e memorizar. Porque a palavra diz, né, que o povo erra muito, por quê? Por não conhecer a palavra de Deus. E se nós estudarmos a palavra de Deus, né, ninguém vai enganar a gente. Ninguém vai nos enganar. Como o Wallace falou. Ninguém vai nos enganar. Hoje, às vezes, você pode ser confrontado com uma pessoa e não ter a resposta para dar, né? Mas a irmã Wallace falou, espera um dia eu vou ter a resposta para você. E para você vai ter. Porque ninguém sabe de tudo também. Ninguém, né, não sabe. Tem sempre alguma coisa para poder transmitir. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É maravilhoso. Então, no salmo que nós lemos aqui, nós vamos ver que é possível o crente ter a plena certeza da resposta da sua oração. Por que você tem certeza? Se você não tivesse certeza, você não estaria orando.
A partir do momento que a gente dobra o joelho e começa a orar para Deus, você sabe que você vai ter a resposta daquilo que você está pedindo. Não é? Mas nós temos que ser sábios, porque nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Porque Deus ele é onisciente com nós. Talvez aquilo que nós estamos pedindo não é da vontade dele, é para o nosso próprio deleite. Né? Então, Deus, que se cumpra na minha vida, né, que a resposta da minha oração me seja concedida segundo a sua vontade. Porque Deus é Deus onisciente. Né? E nós sabemos o agora, mas daqui a 10, 15 minutos nós já não sabemos de nada o que pode acontecer conosco. Mas Deus sabe. Aleluia, Jesus Cristo. E essa certeza da resposta, irmãos, ela está baseada na palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, os irmãos quiserem acompanhar, porque nós vamos passear um pouco por dentro da Bíblia, é bom, irmãos, os irmãos estão conferindo a palavra, né, juntamente comigo. João, capítulo 15, no versículo 7. Às vezes tem muitos pregadores que eles não gostam, por exemplo, de estar ministrando a palavra de Deus e não estar, né, abrindo a Bíblia, porque tem muitos que falam assim, ninguém está prestando atenção nele, mas não é, irmãos. Eu acho excelente uma pessoa estar ministrando a palavra de Deus e os irmãos estão abrindo a Bíblia. Por quê? E se aquele que está aqui no púlpito ministrando a palavra de Deus é um lobo disfarçado de ovelha? Você vai engolir aquilo? Heresias? Você não vai. Então acompanha. Tá o versículo lá, vai lá, abra a sua Bíblia e acompanha para ver se realmente o que ele está falando é da palavra de Deus, porque nós temos que sair daqui com o nosso coração cheio, tá? E não cheio de heresias, não é, Mariana? Então, abre, irmãos, né? Lê o pregador ministrando aqui, vai lá, confere para ver se realmente está falando a palavra de Deus. Eu não acho errado, eu acho certo, eu glorifico a Deus quando o pastor ou o pregador dá a liberdade para os irmãos estarem acompanhando dentro da palavra de Deus, né? Ó, para você ver, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e o que? E vos será feito. Está vendo? O princípio aqui que Cristo ensina é que quanto mais perto o homem vive de Cristo, como é viver de Cristo? Meditando na palavra de Deus, estudando as Escrituras, né? Em comunhão com Ele. O que é comunhão com Ele? Muitas pessoas falam, o que é ter comunhão com Deus? Quer ter comunhão com Deus? Lê a Bíblia, né? Ontem, a oração que nós tivemos aqui, irmãos, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. É um momento só seu e Deus. É o silêncio aqui, onde você tem aquela intimidade só de você e Deus, né? Na sua casa, às vezes, você tem um momento de oração, mas é um que chama, é uma criação que às vezes atrapalha você. É tanta coisa, irmãos, que às vezes te impede de tirar, de falar com Deus. E não, e aqui você vem aqui, você já vem, né, sabendo com o coração voltado para Deus. É só Deus e eu. E aquilo que você pediu para Deus ontem em oração, que seja cumprido e realizado segundo a vontade de Deus. Amém? Aleluia, Jesus Cristo. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, né? Os irmãos podem abrir, irmão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Os irmãos vão ficar bom para achar os versículos, né? Ainda mais quando essas Bíblias não tem aqueles indicadores aqui, né, irmã? Aí que a gente fica bom mesmo para poder achar. Quando tem aquelas marcações aqui, fica mais fácil ainda, mas quando não tem. Mas vamos lá, irmão. Marcos capítulo 11 e 24. Jesus afirmou assim, ó, que tudo que pedirmos ao Senhor em oração, devemos crer que já recebemos, né? E o versículo 24 diz assim, ó, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É orando.
Não vence o inimigo se não estiver na oração. Não vence a tribulação se não estiver na oração. A oração, né, é o elo que liga o homem e a Deus. É a única conversa que você consegue ter, né? É um diálogo entre você e Deus, é através da oração. É orar constantemente, em espírito de oração, né? É lavando a louça, é limpando casa, é fechando o bezerro, é arando a terra, né? É dentro do veículo, né? Mas esteja com a sua mente ligada em espírito de oração o tempo inteiro. Ao levantar, ore, né? Ao deitar, ore. Põe um prato de alimento, agradeça a Deus, né? Entrou no carro, Deus, obrigado por este carro, que o Senhor me deu saúde e trabalho para mim poder comprar, para poder ir para a igreja. É uma motinha, o que for, irmãos, agradeça a Deus, porque se você tem, é porque Ele te concedeu, e se Ele te concedeu, é porque um dia você pediu e creu que Deus iria conceder, né? E não concedeu? Eu nunca esqueço o próximo, quando ele falou que ele pedia para Deus, nem que se fosse um carrinho velho, né? Para ele poder trazer a família dele para a igreja, né? Ele colocou aquilo no coração, né? Dobrou o joelho, falou com Deus, né? E Deus pegou e deu um carro para ele, né? Aí quando não vem de carro, vem de moto. Olha, Deus abençoa até com moto, né, meu irmão? Essa lei do carro ainda deu a moto, né? E hoje em dia a moto facilita tanto, né, que a gente vai fechar o bezerro, vai de moto, né? A moto ajuda para tudo, né, irmão? E louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Porque, tá vendo como que Deus, Ele não deixa os seus irmãos, Ele sempre está cuidando, está protegendo, né? Ele provê da nossa mesa, Ele nos sustenta, irmão. Deus é maravilhoso quando você pensa que tudo acabou, né? Deus abre, né, portas, né? Deus enche, abastece o celeiro, né? Deus é maravilhoso e tudo isso acontece pelas nossas orações, né? Deus dá a fé para a pessoa crer que a sua oração foi ouvida e que seu pedido será concedido. Vamos lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e o 15, né? Onde o apóstolo João, ele afirma que a oração feita segundo a vontade do Senhor já tem a resposta assegurada. 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o 15. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o 15. Achou, menino? Então leia para nós. O que está escrito aí? Não, é 1 João, filho. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o 15. 1 João. Pode, se achou, pode ir. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso, né? Leu 15 também. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Então, se até hoje os irmãos não sabiam que a gente tem que pedir, né? Mas temos que ser sábios e falar com Deus, se for da sua vontade, Senhor, que seja realizado. Porque, lógico, irmãos, né, nós seres humanos, claro que todo desejo do nosso coração nós queremos que realize. Por quê? Vai favorecer nós, não é? Mas segundo a vontade de Deus, Ele sabe o que é bom para nós e o que não é. O que é necessário e o que não é necessário. O que vai ser útil e o que não vai ser útil para nós. Talvez o que você está pedindo pode ser útil agora no momento, mas mais para frente vai te dar uma dor de cabeça. E Deus fala, não vou te conceder esse desejo por isso. Porque mais para frente você vai chorar. Não é bom, né? Por que muitas vezes
uma criança pede uma coisa para o pai e a gente não dá. Porque naquele momento, né, pode ser bom para ele. Mais para frente, pode não ser. Né? Com condições financeiras. Quantos pais que eu vejo que se endividam, irmãos, para poder comprar tal coisa para o filho, né? Para poder ver ele feliz, mas ficam em dívidas. Né? Aí aperta as coisas, né? Porque às vezes deve num lugar, tira daqui para cobrir ali, e vai formando aquela bola de neve, né? Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, né? E sabedoria para estar pedindo as coisas para Deus, né? Pedir que seja realizado somente o que for da vontade de Deus. Agora vamos lá em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Paulo afirma que o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Olha lá, Paulo também está afirmando. João afirmou e Paulo novamente também vai afirmar. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Ó. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo como Deus ele sabe? Como que ele sabe que nós muitas vezes não sabemos pedir como convém as coisas da maneira certa. Graças a Deus, né, que Jesus, né, veio à terra, morreu, ressuscitou, subiu, mas enviou um Consolador, né, que é o Espírito Santo, e ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Né? Em João, no capítulo 14, o versículo 13 ao 14, né, é dito que o nome de Jesus é a garantia, né, da resposta às nossas orações. João, capítulo 14, o versículo 13 e o 14. Achou, irmão? João, capítulo 14, o versículo 13 e o 14. Quem achou, pode ler. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Tudo quanto pedimos em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algumas coisas em meu nome, eu o farei. Amém, Jesus. É tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, primeiro, fazer a tua vontade, Senhor. Segundo, se for da tua vontade, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja cumprido na minha vida. Amém? Agora nós vamos lá, né, ver o exemplo de oração respondida. A Bíblia, ela tem vários exemplos de pessoas que oraram e teve as suas orações respondidas, né? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 5, o Senhor diz a Salomão que ouviu a sua oração. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 27, Ana confirma que o Senhor lhe concedeu a petição que ela fizera, né? Que é o versículo 27 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor lhe concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Essa foi a oração respondida, né? Em 1 Crônicas, outro exemplo, né? É de Jabes, capítulo 4, versículo 10. Dito que Deus concedeu o que Jabes lhe havia pedido. Irmão, se eu for contar a história de cada um desses aqui, desse que eu estou citando aqui, 2 horas é pouco, tá? Porque todos são uma história maravilhosa e traz, gente, um exemplo para nós hoje tão grande, principalmente essa história de Jabes aqui, né? Se os irmãos tiverem tempo, leia para vocês verem a história de Jabes, né? Que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, né? Em outro exemplo de oração respondida, Jonas, capítulo 2 e o versículo 2. Jonas declara que clamou
E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E todos sabem o porquê Jonas foi parar lá no ventre daquele peixe, não sabe? Por quê? Ele desobedeceu a Deus. Ele tinha um chamado. Deus mandou ele ir, ele fugiu, ele não foi. Deus simplesmente, deu uma tempestade ali no mar e o povo pegou e começou a jogar, E Jonas logo reconheceu o seu erro, E pediu que jogassem no rio. Por quê? Era ele o problema do que estava acontecendo ali. E ele foi jogado lá. E olha para você ver como é maravilhoso a pessoa que reconhece o seu erro. É maravilhoso, irmãos. No momento é vergonhoso? É. Porque é bom que ninguém erre, irmão, para não ter que chegar a esse ponto. Porque é vergonhoso, Mas ele reconheceu, o seu erro e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu, gente. Porque o que Jonas temia era perder a presença do Espírito Santo na vida dele. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se a gente perder a presença do Espírito, irmão, você não sente a presença de Deus. Pode ser o culto mais bonito que tiver, a mensagem mais linda que tiver, você não sente nada. Você não sente, irmão. Você tem ajoelho para falar com Deus, você não sente Deus falar com você, porque você perdeu a presença do Espírito Santo. E por que perdeu? Porque simplesmente você errou, não confessou o seu pecado e não se arrependeu. O Espírito Santo, ele habita em coração limpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não pense você que se você estiver bagunçando, fazendo o que o mundo quer, o Espírito Santo está com você. Não está não. É mentira. Se alguém falar isso, está mentindo. Porque a palavra de Deus deixou bem claro que o Espírito Santo, ele habita em coração limpo. Ele não habita em coração puro. Ou você é quente ou você é frio. Ou você busca as coisas de Deus, ou você cai fora. Não é assim que a palavra ensina lá em Apocalipse? Que fora disso é vomitado da boca de Deus. Você tem um livre-arbítrio para escolher qual que você quer. Eu prefiro andar com Jesus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou chorando e sorrindo. Mas é melhor eu chorar aqui, sofrer aqui, mas herdar a coroa da vida, o céu de glória, tá? Do que eu viver no mundo lá fazendo tudo que não presta e perder a salvação e ainda, ir morar no inferno. Amém? Vamos continuar, a palavra de Deus. Então Jonas, ele pediu o livramento da morte, porque ele sabia que se Deus não tivesse misericórdia, não tirasse ele de lá, o que seria? Ele ia morrer. Só Deus podia tirar ele de lá, Só Deus podia tirar. Deus ouvia a oração e poupou-lhe a vida. Nunca devemos perder a esperança, mesmo em situações que pareçam insuportáveis. A maior tristeza de Jonas, como eu já falei, era perder a presença do Espírito Santo, Então, irmãos, a palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. E isso está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 20. Se os irmãos quiserem conferir, pode conferir. Efésios capítulo 3 e versículo 20, Então, a palavra de Deus nos dá a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Talvez o que a gente pede para Deus, é pequenininho. E Deus olha lá e fala: minha filha, você não sabe o que eu tenho para você, é tão grande. Você não sabe que eu vou te levar a lugares que você nunca foi. Eu vou te levar a lugares para você cantar, onde pessoas vão render aos meus pés. Eu vou colocar uma palavra na tua boca e você vai ministrar e pessoas vão vir e prostrar e me aceitar como Salvador da minha vida.
não é. Nós nunca imaginamos. Mas nós temos a certeza. Porque enquanto nós estivermos aqui, Deus está conosco. E nós temos que estar debaixo da oração. Posso já não abrir, irmãos? Só mais um exemplo. Lucas capítulo 1, versículo 13. O anjo Gabriel diz a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Né? Amém? Porque Zacarias duvidou. Né? Você vê como que Deus é extraordinário. Né? O jeito de Deus trabalhar confunde. Como pode, né, um homem de idade ou uma mulher de idade, né, gerar uma criança, né, igual a mulher de Zacarias. E Deus, né, enviou o anjo Gabriel e falou assim: fecha a boca dele lá para ele não atrapalhar o meu plano na vida dele. Né? Porque é assim, muitas vezes nós estamos, né, tentando fazer a obra de Deus e tem sempre alguém para atrapalhar. Ô irmão, eu estou com uma ideia de fazer isso na igreja. Isso não vai dar certo, não. Ninguém vai vir, irmão, para com isso. Nossa, sim, não é alto demais, né? E você põe a gente contra o obstáculo, né? O que você faz? Ora, né? Faz igual Zacarias, ora. Deus vai enviar um anjo para fechar a boca daquele irmão, daquela irmã. Mas a obra de Deus vai ser realizada, como foi realizada, né? Na vida de Zacarias, amém? Irmãos, que Deus possa continuar abençoando a cada um, tá bom? Então, isso foi o que Deus colocou no meu coração e eu transmiti aqui para os irmãos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.